Hoje celebramos essa grande festa, a festa da Epifania do Senhor. Jesus havia, durante 30 anos, crescido, estudado, se formado, inclusive trabalhado como carpinteiro. Todos o conheciam como Jesus de Nazaré. E ali estava ele vivendo em Nazaré da Galileia, até que então ele se retira e vai para o deserto. Durante 40 dias ele fica em jejum e oração. Todos conhecem essa história. Vêm as tentações, o demônio vem e tenta seduzi-lo, tenta dilubriá-lo, tenta levá-lo ao erro. E Jesus o vence em jejum e oração. Quando ele desce daquele deserto, ele chega à planície, próximo a Jericó, na margem de um rio. Às vezes nos filmes a gente olha o Rio Jordão e a gente acha que o Rio Jordão é um rio grande, é um ribeirãozinho, não pode dizer nem que é um lago, é um córrego estreito, aonde Jesus de fato foi batizado, é um córrego, feio que dói. Mas Deus tem dessas coisas, Ele usa das coisas humildes, para que Ele mostre que a grandeza não está nas coisas, mas está na sua graça. Deus podia ter usado o mar da Galileia, Deus podia ter usado outros grandes rios, como o rio de Genezaré, mas Deus escolheu o pequeno rio Jordão, onde um dia um homem chamado Eliseu abençoou esse mesmo rio. Por isso Deus tem os propósitos. O que aconteceu no Antigo Testamento tem sua razão de ser também no Novo Testamento. Assim como Jericó saiu de uma maldição através das águas daquele rio, Deus também quebrou as maldições que estavam sobre os homens e através do batismo, Ele engrandeceu aquele pequeno rio para que se tornasse o símbolo de todos nós. Tanto que é o sonho da maioria de nós ir um dia em Israel para poder ser batizado ali, poder entrar nas águas do Rio Jordão e experimentar aquilo que Jesus um dia experimentou. E a palavra de Deus diz isso. Todos nós somos chamados ao batismo. Todos nós somos chamados à experiência do Espírito Santo. E Paulo diz: revesti-vos deste Espírito para tirar de dentro de vós toda a mancha do pecado, toda a mancha do erro, para tirar de dentro de nós tudo aquilo que nos leva ao sofrimento, ao pecado e à dor. Nós precisamos sim do Espírito Santo para nos renovar, para nos santificar. Nós precisamos do Espírito Santo para nos alimentar e nos fortalecer. Nós precisamos do Espírito Santo para nos conduzir e principalmente para nos iluminar. É disso que a palavra de Deus hoje estava dizendo. O texto do Evangelho dizia para nós que o batismo de Jesus não é somente o batismo de João. Por isso que nós católicos pouco nos importamos com a quantidade da água. Às vezes a gente escuta as pessoas dizendo: olha, o batismo para ser válido, ele precisa ser um batismo numa piscina, num rio, porque tem que ter muita água. Primeiro, que o Rio Jordão não tinha muita água, não é um rio profundo. E terceiro, o nosso batismo não é o batismo de João Batista. Olha para o seu irmão e diz assim: o nosso batismo não é o batismo de João Batista. De João Batista. Como assim, padre? O João disse: eu vos batizo com água,
mas virá aquele que vos batizará com o Espírito, e esse batismo é só Deus quem dá. Ele é a confirmação do batismo. Veja, Jesus recebeu aquela água, mas Deus confirmou descendo sobre ele o Espírito Santo. Esse batismo também nós devemos buscar, porque nós recebemos sobre a nossa cabeça um sinal, um símbolo. Nós recebemos essa água, mas ainda o Espírito Santo depende do quê? Da nossa fé. O Espírito Santo depende da nossa busca constante de oração. A gente precisa vencer o homem velho, precisa tirar o egoísmo, o ódio, tirar todas as coisas que nós carregamos como fardo e deixar que este Espírito Santo nos renove e nos santifique, para que o Espírito Santo esteja de verdade conosco. E não é uma palavra vazia. O Espírito Santo, estando em nós, ele faz nova todas as coisas e ele muda a nossa atitude. Tanto que, ao receber o Espírito Santo, nós nos tornamos uma pessoa diferente. As nossas palavras mudam, o nosso vocabulário muda, as nossas brincadeiras mudam, a nossa forma de ser, ela precisa mudar, para que de verdade o Espírito Santo esteja dentro de nós, para que não seja uma mentira, mas que seja de verdade uma experiência com Deus e uma experiência de Deus. A própria vida de Jesus muda. Ele, daquele homem pacato, trabalhador, daquele simplesmente um carpinteiro, Jesus se torna o Salvador, ele se torna o Messias, ele se torna esse grande profeta. É a partir do batismo que os milagres vêm, é a partir do batismo que a gente vê as ressurreições, os sinais de Jesus. E a mesma coisa também tem de ser a nossa vida. A partir do encontro com Deus, a nossa oração, os milagres, os sinais, as bênçãos de Jesus, elas vão se manifestar também na nossa vida. Agora, é preciso querer, é preciso buscar, é preciso fazer essa mudança consubstancial também em nossa vida. Amém? Amém. Amém.